Vou agora entrar um pouquinho mais na formalidade do que é uma formulação e quando uma formulação é melhor do que outra. Então, lembrando aqui um conceito que nós já vimos durante o nosso estudo de programação linear, nós vimos que um subconjunto do meu Rn, meu espaço de vetores reais n-dimensionais, definido por um número finito de restrições lineares, ou seja, meu conjunto P de pontos n-dimensionais que satisfaz um conjunto de restrições a x menor ou igual a b, é um poliedro. Agora nós vamos ver o que é uma formulação. Então, se eu tenho um conjunto x grande, e esse conjunto x, assumindo que os elementos dele, eles são vetores que têm duas partes. Uma parte de tamanho n é inteira e uma parte de tamanho p é real. Então, eu estou assumindo que cada elemento nesse meu conjunto, ele é um vetor com duas partes. Uma parte de tamanho n inteira e uma parte de tamanho p real. Então, eu tenho um conjunto x grande com vários pontos. Cada ponto é um vetorzinho desse aqui. Uma parte inteira, uma parte real. Se eu tiver um poliedro no espaço real dos vetores de dimensão n mais p, então esse poliedro ele formula o meu x se quando eu fizer a interseção de p com o espaço dos vetores com n entradas inteiras e p entradas reais, isso der o meu x. Então essa é a definição formal de formulação. Então a minha formulação, ela é um poliedro P, isso é uma formulação. É um programa linear P, cujas variáveis têm dimensão n mais p. Isso vai formular alguma coisa. Então eu estou tentando formular um conjunto X específico. Estou tentando formular um conjunto X específico. Então eu digo que esse meu poliedro formula esse conjunto se quando eu pegar a interseção do meu poliedro com os vetores parte inteiros e parte reais, isso der o meu x em si. Por exemplo, se eu tiver esses pontos aqui, então o meu x é composto desses pontos. Então, se eu desenhar esses pontos, o meu plano cartesiano, são esses pontos em vermelho. Então, o meu x é composto desses pontos em vermelho. Se eu agora pegar um poliedro que englobe apenas esses pontos inteiros e nenhum outro ponto, por exemplo, esse poliedro aqui, que eu vou chamar de P1, então P1 formula x, porque quando eu pegar a interseção de P1 com o meu espaço dos inteiros bidimensional, isso vai me dar exatamente os pontos em vermelho. Então, P1 é uma formulação para x. Se eu pegar agora um outro poliedro, P2, que é esse verde, P2 também formula x, porque a interseção de P2 com o espaço bidimensional dos inteiros também dá o meu mesmo x. Então, P1 e P2 são formulações para x. Para ilustrar com um exemplo um pouco maior, vamos voltar lá no problema de localização de facilidades. Então, aqui, nosso problema de localização de facilidades, nós temos os clientes, que são os pontinhos pretos, e nós temos possíveis facilidades, que são os pontos vermelhos. Nesse problema, nós queremos decidir quais facilidades ativar para atender os clientes. Então, nós formulamos ele dessa maneira aqui. Todo cliente tem que ter toda a sua demanda atendida. Se eu decidir, se eu tenho uma facilidade e essa facilidade estiver atendendo alguém, eu tenho que ativar o Y dela. Então, essa minha restrição diz que se algum cliente está pendurado nessa facilidade,
Então o y dela tem que ser 1. Eu poderia trocar essas restrições aqui por uma restrição para cada cliente. Então, se eu, no lugar dessa restrição, colocasse a restrição x e j menor ou igual a yj, para todo cliente i, para toda facilidade j, essa minha restrição está dizendo, se esse cliente estiver sendo atendido por essa facilidade, eu tenho que ativar o y dela. Então, essa restrição diz a mesma coisa que a restrição que está do lado esquerdo. Porém, essa restrição aqui do lado esquerdo, ela é uma forma em que eu aglomerei todos os clientes em uma única restrição. Então, se algum cliente estiver sendo atendido por essa facilidade, o y vai ter que ser 1. Essa restrição do lado de cá é uma restrição por cliente. Então, se um único cliente estiver sendo atendido, eu tenho que colocar esse y. Então, ambas as restrições funcionariam. Ambas as restrições formulam o problema. Então, tem duas formulações diferentes para o problema. Outro conceito importante é o conceito de formulação estendida. Então, uma formulação estendida, ela usa variáveis além daquelas variáveis naturais ou variáveis intuitivas para o problema. Então, eu vou ilustrar esse conceito usando aqui o dimensionamento de lotes não capacitados. Então, lembrando aqui no dimensionamento de lotes, nós queremos decidir o plano de produção de um produto em N períodos. Então, nós temos a variável x, que é o quanto vai ser produzido em cada período, y, que é 1 se houver produção naquele período, e o S, que é o quanto foi estocado. Então, nós temos a restrição que diz tudo que eu tinha no período estocado do período anterior, mas tudo que eu produzi tem que ser igual à demanda mais o estoque para o período seguinte, e as restrições de ativação caso haja produção em um determinado período. E nós queremos minimizar o custo de produção, custo fixo, custo de estoque. Nós vamos ver uma formulação estendida para esse problema. Eu vou pegar a minha variável x, que é o quanto está sendo produzido em um determinado período, e eu vou desmembrar essa variável. Eu vou criar uma variável w. WIT é o quanto está sendo produzido no período i para atender o período t. Então, antes eu tinha o meu xi, que era o quanto estava sendo produzido no período i, independente de quando essa produção seria utilizada. Aí agora eu quebrei essa produção. Então eu tenho o quanto vai ser produzido para o período t mais 1, t mais 2 e assim por diante. Nossa variável w. Então eu consigo ter uma relação aqui, que o meu xi, na verdade, é a soma para todo de i para frente de w e t. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar o meu x. Eu vou escrever um modelo usando as variáveis w. Então, a nossa restrição que já tínhamos no modelo anterior, ela vai ficar muito parecida. Então, tudo que eu tinha estocado do período anterior, mais tudo que eu produzi naquele período para atender os períodos seguintes, tem que ser igual à demanda daquele período mais o estoque daquele período. Então, isso aqui é tudo que eu produzi naquele período. O meu estoque inicial é 0. Todo o estoque tem que ser maior ou igual a 0. Toda a produção ela tem que ser maior ou igual a 0. Antes, eu tinha essa restrição aqui para dizer que se houver produção num período, eu tenho que ativar o y. Então, nós vamos precisar ter uma restrição equivalente a essa, que é o seguinte: se por acaso eu produzir no período t para atender o período i, eu vou ter que ativar a minha produção no período t. Bom, eu não sei quanto eu vou produzir aqui, então esse y não pode limitar esse meu w. Eu sei que a produção máxima que eu vou ter no período i, no período t, para atender o período i, é a demanda no período i. Então eu posso multiplicar esse y pela demanda, porque o máximo que eu vou produzir no período t para atender o período i é a demanda do período i.
e eu vou ter que ter uma restrição adicional para dizer que tudo que está sendo produzido para atender um período I tem que ser igual à demanda daquele período. Então, a soma de tudo que eu produzi de 1 até I para atender esse período tem que ser igual à demanda dele. A minha função objetivo seria minimizar o custo de produção mais os custos de estoque e os custos de ativação. Então tá aí, usando as variáveis W, nós temos um modelo estendido para o nosso problema de dimensionamento de lotes não capacitado. Bom, mas qual é a utilidade de eu tentar encontrar uma formulação diferente para um problema? A utilidade é que algumas formulações podem ser melhores do que outras. E nós vamos ver agora, então, quando é que isso pode acontecer. Existe um número infinito de formulações para qualquer problema. Então, qual deve ser escolhida? Se eu tenho um conjunto X no espaço n-dimensional, o conceito de envoltória convexa, conv de X, ele é definido da seguinte forma. São todos os pontos que podem ser escritos como combinação convexa de pontos que estão em X. Então, é todo X pequeno, tal que X pequeno pode ser escrito como combinação convexa de um conjunto de pontos x1, x2, xt de x. Então, é o conjunto de todos os pontos x que podem ser escritos como combinação linear de pontos de x grande. Então, para ilustrar esse conceito, supor que eu tenho esses pontos aqui no meu R2. A envoltória convexa, então, seria dada por essa região aqui. Todos esses pontos dentro da região constituem a envoltória convexa do meu conjunto inicial. Posso pensar que é o menor subconjunto do Rn que contém todos os pontos do meu X grande. É possível mostrar que a envoltória convexa é um poliedro. É possível mostrar também que os pontos extremos da envoltória convexa, eles são elementos do meu conjunto X. Com isso, nós podemos concluir um resultado muito importante. O programa inteiro, maximizar Cx tal que x pertence a x grande, ele pode ser substituído pelo programa linear max Cx tal que x pertence a conv de x grande. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu conhecesse a descrição poliedral da envoltória convexa do meu x, eu poderia usar o método simplex para resolver o meu problema. Não precisaria usar método específico de programação inteira. Bom, o problema é que a envoltória convexa ela envolve geralmente um número exponencial de restrições. Nós não temos uma caracterização simples. Dado um problema, não tem um jeito simples de descobrir qual a envoltória convexa dele, ou se determinada desigualdade está na envoltória convexa ou não. Isso de modo geral, porque para alguns problemas tem jeito. No entanto, nós podemos ver que conv de x, se eu tenho um problema cujo conjunto de soluções dele é x, então conv de x seria a formulação ideal, seria a melhor formulação possível. Porque se eu tivesse essa formulação, seria só aplicar o método simplex e eu resolveria o meu problema. No geral, nós não vamos conhecer conv de x. Mas essa discussão, ela nos dá uma noção de quando nós podemos considerar uma formulação melhor do que outra. Então, se eu tenho um conjunto e eu tenho duas formulações para ele, P1 e P2, nós dizemos que P1 é melhor, então a minha formulação é melhor que outra, se a região poliedral de P1 estiver estritamente contida dentro da região poliedral de P2. Então, se eu tenho lá um conjunto, eu tenho uma formulação P1 e uma outra formulação P2.
Se P1 estiver dentro de P2, então nós dizemos que P1 é uma formulação melhor do que P2. Então, ilustrando esse conceito em um problema real, vamos voltar no localização de facilidades. Então, nós temos aqui duas formulações para o problema de localização de facilidades. Em uma delas eu tenho essa restrição agregada, a soma de x e j para todo i menor ou igual a yj. E esse aqui eu tenho uma restrição desagregada, uma restrição por cliente e facilidade. Se eu esquecer essas restrições de integralidade por um momento, considerar só y entre 0 e 1 nos dois modelos, ou seja, esse aqui vai ser meu poliedro P1 e esse aqui vai ser meu poliedro P2, sendo que aqui eu tenho todas as restrições e troquei essa restrição aqui por essa de cá, para ter o meu P2. É possível mostrar que toda solução de P2, ou seja, toda solução que x e j é menor que yj para todo i e j, satisfaz essa restrição aqui. Basta eu somar todas essas restrições e eu vou ver que isso aqui vai ser satisfeito. Com isso, eu consigo ver que P2 está contido em P1, não necessariamente estritamente contido. Então, pode ser que os dois sejam iguais. Eu quero mostrar que P2 está completamente contido em P1. Então, eu tenho que achar um ponto P1, eu tenho que achar um ponto que está em P1, mas não está em P2. É possível encontrar esse ponto também. Então, é possível achar uma solução para essa minha formulação P1 que não satisfaz essa restrição aqui. E, portanto, P2 está estritamente contido em P1 e é uma formulação melhor. P2 é uma formulação melhor para localização de facilidades do que